Boa tarde! Maratona de live aqui, além da técnica. Boa tarde, vamos chegando de volta às lives, né? Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Vamos falar de assuntos além da técnica. Hoje vou ter o prazer de receber aqui meu amigo Ricardo Pimentel, lá de Uruguaiana. Daqui a pouco ele tá chegando. O tema hoje é sobre experiência do cliente. Deixa eu colocar aqui. Quem já estiver entrando aí vai compartilhando, porque quem é bom tecnicamente e acha que isso é o suficiente, não é. Hoje, para você realmente se diferenciar, você tem que ser bom tecnicamente e oferecer uma experiência diferenciada, uma experiência única para o seu paciente. Esse tema, experiência do cliente, ele é muito levado a sério, fora da odontologia. As empresas, né, as novas empresas, elas já, na existência dela, né, no planejamento das empresas, a estratégia ali de experiência do cliente, né, já faz parte. Então, nenhuma empresa, ela passa a existir sem implementar ali a experiência do cliente. Isso já faz parte da estratégia dos negócios. Então, quando uma empresa ela é lançada, ela já pensa qual o sentimento que eu vou despertar no cliente, como é que eu vou fidelizar esse paciente, como eu vou fazer esse paciente me indicar, como é que esse paciente, como é que eu vou fazer esse paciente não questionar o valor. Então, empresas como Apple, Starbucks, entre outras empresas, elas já pensam na experiência do cliente como uma maneira de se diferenciar. Só que isso na odontologia é raro. Poucas clínicas, de fato, conseguem implementar uma experiência do cliente. E aí eu vou falar para vocês. Experiência do cliente não é só servir um cafezinho, colocar uma maquininha de Nespresso ali na recepção. Experiência do cliente não é só sobre colocar uma câmera intraoral para o paciente visualizar melhor o problema. Experiência do cliente não tem a ver com brinde. Experiência do cliente vai muito além. E o Ricardo Pimentel, ele sabe muito sobre isso, ele vive isso. A clínica dele é referência nisso, em experiência do cliente. E eu preparei uma pauta aqui, a gente só vai ter 30 minutos para conversar, uma live rápida, mas vai ser bem produtiva. Deixa eu... Vamos aguardar aqui se ele... Deixa eu ver, acho que ele já está entrando. Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui o tema. Ei, meu Boa amigo, boa tarde. tarde. Boa tarde. Bom te ver aqui, que bom que você aceitou. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estou te ouvindo bem, estou vendo super bem. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Maravilha. Já fiz uma Eu introdução aí. eu estava escutando a introdução, estava escutando, achei ótimo. É, E é importante quando a gente vai introduzir o assunto para as pessoas se situarem, né? Porque é um tema tão importante e não só importante, mas a gente vive aqui na nossa clínica isso diariamente como um propósito. E é bem gostoso falar sobre isso. E eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para falar. E eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente hoje, Kézia. Tenho certeza que sim. sim, com certeza. Inclusive, eu já faço uma pergunta polêmica. Se um Bora. dentista copiar exatamente o que você faz, o bolinho, que eu sei que tem um bolo que é famoso aí, né, o café, a recepção, se só copiar, vai ter o mesmo efeito? Não, Por não vai. quê? Não vai ter o mesmo efeito. Isso é algo que é até engraçado falar sobre isso, né? Porque as pessoas podem vir alguém aqui dentro da minha clínica, passar um mês, 60 dias comigo, anotar tudo, né? E implementar uma cópia. Não vai ser isso, não vai ser a mesma coisa, não vai ter os mesmos resultados.
né? Não vai acontecer, né? A questão da percepção da experiência do cliente é alguma coisa que vai muito além de um produto ou de uma fórmula de bolo. Na verdade, não existe fórmula de bolo. Existe um script, existe técnicas, existe coisas que a gente aplica, mas tem uma coisa que é muito essencial, que é a alma, né? Que a gente fala, né? Que é aquilo que sai de dentro, aquilo que faz parte da gente, aquilo que a gente faz com muita dedicação, né? Muita Então, verdade, né, Ricardo? muita verdade. A gente tem uma ideia de odontologia muito igual, na verdade, aquilo que a gente acredita em coisas iguais. E a gente precisa oferecer aquilo para o nosso paciente, para o nosso cliente, a nossa verdade, né? Exatamente isso. Então, a resposta é bem clara, não. Não tem como. Mas Eu já imaginava. começamos com a pergunta quente já, né? Acho que o objetivo é isso também, né? Acho que é Eu trazermos verdade. por que que algumas clínicas que tem até uma estrutura bacana, tá moderna, tem uma Nespresso ali, serve um cappuccino, um cafezinho, tem umas agora que estão com frigobar, e aí oferece água com gás, né? Tem TV no teto, tem toda aquela, né? Tem o marketing sensorial ali, o difusorzinho ali, né? Para deixar o cheirinho, tudo isso. Mas algumas, ainda assim, elas não têm a fidelização, a recomendação dos pacientes, tem dificuldade de captar esses pacientes. Onde é que está o erro? Né? Já que ela cuidou de tudo isso, né? Já que ela investiu no marketing sensorial, botou uma música legal tocando na recepção, investiu em móveis modernos, né? Ela não está cuidando da experiência? Ilustres, maravilhosos, assim, Lustres. né, para impactar. Na verdade, isso pode até impactar no primeiro momento, né? Pode atrair esse cliente, impactar, né? Mas tem muitas coisas que estão ali dentro que acontecem. Na verdade, para mim, a experiência do cliente eu tenho muito claro que ela inicia muito antes do cliente. Eu gosto de chamar de cliente também, né? Porque paciente, ninguém é paciente mais hoje em dia, porque ninguém tem paciência para nada, a gente não tem paciência para esperar, a gente tem aquelas coisas para ontem. Então a gente fala muito sobre cliente. O que a gente chama de jornada do cliente, né, Kézia, ela acontece muito antes da pessoa colocar os pés na sua clínica, né? Então, ambientar é importante, eu acho que é importante investir nisso, é importante ter uma recepção agradável, acolher, né, que ele sinta em casa, mas essa questão da humanização que eu acho que é a chave do negócio, o atendimento humanizado com empatia, né? E a gente vai falar bastante sobre isso, eu sei que na tua pauta eu li, nós temos aí sobre equipe também, né? Então a equipe engajada tem bastante coisa. Então não adianta nada. Eu também tenho isso, eu tenho um cafezinho, eu tenho bolo, famoso bolo. O bolo é tão famoso porque é um bolo que tem sentimento, porque é um bolo que a minha mãe faz, né? Então tem toda uma carga emocional por trás disso e as pessoas percebem. Mas a gente pode montar como se fosse uma experiência somente na questão estrutural, mas o diferencial está nas pessoas que estão aqui dentro e da forma como a gente recebe as pessoas e a forma como te recebe, né? A diferença é essa. O que acontece muito? Eu já vi muitas situações de experiências que a gente pode considerar superficiais, né? Existe a superficialização da experiência, né? Então, o detalhe é esse aí, esse que eu te falei, da humanização, da forma como recebe as pessoas. Perfeito. Então não é sobre só o visual, né? A estrutura, mas sobre o sentimento que a clínica desperta. É meio Exatamente. intangível, né? A experiência também tem um É, pouco do é intangível. algo, é bem subjetivo, né? É bem subjetivo. O sentimento, na verdade, o ser humano é 100% emocional, muito pouco racional, né? E essa questão da subjetividade, da empatia é uma coisa muito pessoal, né? Por isso que é importante traçar o perfil do meu paciente. Eu, quando defini o público-alvo que eu queria atender, eu defini esse público-alvo, eu foquei nesse público-alvo e eu tracei eu entendi o público, eu entendi aquilo que realmente gera conexão com ele, aquilo que faz sentido para ele. Por exemplo, eu moro numa cidade no interior, em Uruguaiana. De nada adianta eu botar um valê na frente da minha clínica para receber os meus pacientes. Não faz sentido para mim. Mas meus pacientes não vão perceber valor. Agora, se eu tivesse um consultório em São Paulo, em Moema, ou num bairro, né, nobre de São Paulo, onde tivesse dificuldade de estacionamento, faz sentido eu ter isso. Então, isso é importante. O que eu vou oferecer para o meu paciente, ele vai perceber como valor, ele vai entender
aquilo como valor, eu posso, às vezes, estar desperdiçando dinheiro em algo que o meu paciente nem percebe como valor. Então, o principal de tudo é entender quem é meu cliente, né? Eu definir meu cliente, entender meu cliente, o que ele valoriza. E aí entender a jornada dele, de que forma que ele chega para mim, né? Qual o primeiro momento que ele chega para mim? Qual a sua real necessidade? Qual é o perfil? A partir daí eu crio a experiência basada naquele perfil desse meu paciente. Eu acho que isso é bem importante. Mapear a jornada e entregar ali o que é valor para ele, O né? que é Às vezes valor é para ele. tempo. Eu imagino que os seus pacientes, o que é valor para os seus pacientes é tempo, é não ficar na recepção esperando muito tempo para ser atendido. Exato. Você adequou seu atendimento para não Exato. ter atrasos, é isso? Exato, exato. Eu acho que a questão do atraso é uma coisa bem importante, porque é um diferencial bem importante competitivo que o paciente percebe o valor. Pontualidade, né? Eu sou muito criterioso com o horário, né? Então meu paciente raramente espera. Obviamente, a gente trabalha com uma área de saúde, eventualmente pode acontecer atraso. Por exemplo, ontem houveram atrasos aqui de máximo 15, 20 minutos. Mas eu tenho que estar atendendo, eu tenho que estar atento para comunicar à minha recepcionista, olha só, a paciente que vai chegar agora às 5, fala para ela chegar às 5h20. Isso é cuidado, isso é empatia, isso é preocupação com o outro. Eu não posso achar, não, ela que chega e vai ter que esperar. Não acontece dessa forma. Eu me antecipei, né? Eu vi, olhei no horário, eu vou atrasar nesse procedimento, né? Falei com a minha auxiliar, fala com ela na recepção que nós vamos atrasar 20 minutos, pede para o paciente chegar 20 minutos depois. E, na verdade, ela chegou no horário, mas ela sabia que podia atrasar e ela entendeu isso como uma preocupação real, né? A gente realmente tem essa preocupação. Então, a pontualidade é algo que é bem importante, que eu acho que ajuda muito nessa percepção de valor, né? Criar um ambiente agradável, né? Mas também ser pontual é extremamente importante. Tá. Vou fazer uma pergunta, né? Não está aqui na pauta, Ai. mas é só para poder deixar claro, né? Primeiro, o que é de fato experiência, né? A definição de experiência. E segundo, por que o dentista tem que começar a olhar para essa experiência? Não copiando o coleguinha, mas, né, como você falou, olhando para o negócio e mapeando aí a jornada para entregar essa experiência para o paciente. Então, por que o dentista, que é bom tecnicamente, que tem scanner, que tem airflow, que tem TV no teto, ele tem que se preocupar também com essa tal experiência que a gente está falando aí? A experiência do cliente é um conjunto de percepções de emoção, né? Perfeito. Começa por aí. Né? Então a gente tem que entender isso. É o conjunto de percepção, de emoção, é a interação com os pacientes dentro da clínica odontológica ao longo de toda a sua jornada. Então esse é o papel importante da experiência do cliente. Né? A gente precisa entender isso. Depois a gente vai conversar um pouco sobre, né, questões de dados também, né, os números, questões de números, né, uma experiência positiva o que traz benefício, uma experiência negativa o que traz malefício também, né, a gente vai falar. Mas em resumo, é totalmente uma percepção de emoção, né, a interação com o paciente é emocional, né. E às vezes a gente acumula tantas coisas, né, ou tenta se diferenciar de uma forma onde o paciente não percebe, por isso que essa questão é muito importante, porque eu percebi ao longo da minha carreira odontológica, né, e hoje, felizmente, a gente fala muito sobre isso, né, nós dentistas somos criados para sermos bons tecnicamente. É importante a gente falar, eu sei que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas a gente precisa falar muito sobre isso. Na faculdade, a gente é treinado para ser bom tecnicamente. Eu sou treinado para fazer uma ótima classe 4, sem a linha de término, uma restauração invisível, uma melhor profilaxia, um melhor implante, melhor enxerto. A gente é treinado para ser bom tecnicamente. Porém, o que a gente sabe hoje em dia, e cada vez mais a gente percebe, que só ser bom tecnicamente não adianta, não faz mais diferença. Ser bom tecnicamente deixou de ser diferencial competitivo e passou a ser uma obrigação. Hoje, nós temos mais de 400 mil dentistas no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é o país onde tem mais profissionais. Olha a quantidade de profissional que tem no mercado, né? Então, diferenciar pela técnica não vai nos levar a ter resultado. Por isso, a importância de atender, de estar atento aos detalhes. Eu falo para as meninas aqui, todas as vezes que eu tenho reunião, eu lembro para elas. O paciente ele não sabe se a minha restauração tem qualidade ou não. Ele não tem capacidade
de mensurar isso. Se eu uso o melhor adesivo, se eu uso a melhor resina, se eu uso a melhor borracha de polimento, ele não sabe mensurar isso. Mas o que ele percebe como valor é desde o momento que ele chegou para a minha clínica, desde o momento que ele entrou em contato, na verdade, muito antes, desde o momento que ele ouviu falar o meu nome, seja no Google ou numa rede social, né? Eu recebo muito paciente de Google, porque ele me procura no Google, o que, que ele fala? Me procura no Google, ele vê as minhas avaliações. Então, o dentista tem que estar atento, ele tem que incentivar os seus pacientes a avaliar numa rede social, no Google, né? Então, a percepção de valor vai muito além de colocar os pés. Quando ele chegou aqui na minha clínica, ou quando ele entrou em contato, ele já fez uma percepção de valor, porque ele já me viu no Google, ele buscou meu Instagram, ele gostou do meu Instagram, gerou a primeira conexão, aí clicou no link ali, entrou em contato com o WhatsApp, falou com a minha recepcionista, aí já entra no outro detalhe que é como a minha recepcionista aborda esse paciente, treinamento de equipe, né? Então, eu sei que agora a gente tem meia hora para falar, mas selecionar e treinar a equipe de uma forma eficiente vai fazer toda a diferença, né? Aí a importância de uma equipe alinhada para a experiência do cliente. Não adianta só eu ser muito bom tecnicamente e o seu dentista extremamente empático ser minha equipe e estar em dissonância do relação a isso que eu penso. Então ele vai entrar em contato e se esse processo que a gente chama de jornada, que começou lá na rede social, ele entrou em contato no WhatsApp, a minha recepcionista muito bem treinada fez, entre aspas, vendeu a minha consulta, né? Porque ela precisa. Esse paciente não vem por indicação. Esse paciente é o paciente que é o lead frio, é o mais difícil de eu converter ele numa indicação, numa consulta. Então eu preciso treinar a minha secretária para conversar com esse paciente, ele tomar a decisão de agendar uma consulta. Aí ele vem para a terceira etapa, que ele vai vir à minha clínica, né? Ele vai, o que ele vai pensar? Pô, facilidade de estacionamento, ponto positivo para mim, né? Pontualidade, ponto positivo para mim. Minha recepcionista extremamente simpática, ponto positivo para mim. O ambiente, ar-condicionado. Aí que entra esses detalhes que a gente estava falando, a percepção, né? Pô, confortável, ar-condicionado, uma música agradável, um cheiro agradável que não é cheiro de consultório, ponto para mim. Mas aí depois ele vai vir para a primeira consulta comigo. E eu preciso manter esse alinhamento de todos esses fatores anteriores para manter numa crescente essa percepção de valor. Para eu chegar na minha consulta, eu dar um show para ele, dar uma aula para ele receber bem, conversar, explicar muito o procedimento. Eu acho um erro aquele dentista que chega, o paciente ele já coloca na cadeira no primeiro momento, sem antes conversar, já vai ali, abre a boca, já senta, já passa o orçamento num papelzinho de qualquer jeito, e aí depois não entende por que não tem o resultado e coloca 100% da culpa no paciente que não valoriza. Eu já ouvi muito isso. O paciente hoje em dia ele não quer pagar o que a gente cobra e não valoriza o nosso trabalho. Aí vem, pô, ô dentista, ô colega, qual é a percepção de autorresponsabilidade que tu tá tendo nessa percepção? Isso aí. Vamos fazer um meia-culpa? Qual é a minha responsabilidade desse paciente não fechar comigo e não fidelizar comigo? Ricardo, todos os pacientes fecham contigo? Não, não acontece isso. Tem pacientes que não são para mim. Eu nem quero atender todos. Tudo bem, e tá tudo bem. Tem pacientes que não são para mim, tá tudo bem. Tem pacientes que vão gostar e não vão fechar. Tem pacientes que não vão gostar da forma como trabalho e tá tudo bem, tá tudo ótimo, esse paciente não é para mim. Mas assim, qual é a minha responsabilidade nessa jornada do não resultado que eu tô tendo? Eu não posso transferir. E acontece muito, a transferência, né? O paciente, o mercado que está saturado, é que tem muito dentista, são as clínicas populares, né? Nunca sou eu. Eu nunca sou o problema é sempre o outro, né? Acho que isso é importante pontuar, né? Você me fez lembrar de um trabalho que eu fiz um tempo atrás e o dono da clínica falou assim, eu preciso que você dê um treinamento porque a equipe não está convertendo. Deu um treinamento para a secretária, dá um treinamento para as meninas aqui, as avaliadoras e tal. E aí eu falei, não, preciso ter um diagnóstico, porque eu preciso saber onde está de fato, né, o problema. E aí eu apliquei uma pesquisa, Ricardo, com os pacientes atuais, os pacientes que não fechavam, que passaram pela primeira consulta e não fecharam, e também uma pesquisa interna, né, com a equipe. E tinha muita falha, muita falha. Muita falha. De, assim, agendar demais e quem estava ali atendendo a primeira consulta ter que atender muito rápido, muito correndo, muito atraso. Então, os pacientes reclamavam muito. Eu achei uma falta de respeito porque atrasou. Isso já tem muitos anos. Eu apliquei uma pesquisa que a melhor pessoa
para identificar o erro do seu consultório, ou as oportunidades de melhoria, é seu próprio paciente. Exato. E a sua equipe também. Exato. Né? Então, tem uma pergunta que você pode fazer tanto para o paciente como para a equipe, o que você sugere de melhoria? O que poderia ser feito para melhorar a experiência? E aí a pessoa fala assim, olha, a recepção é muito quente, ou o dentista demora para chamar, ou, enfim, a consulta foi muito rápida, né? E aí você começa a ver que, realmente, né, é o que você falou, a responsabilidade é a minha. Isso é bem importante a gente traçar esses pontos. Essas pesquisas são extremamente importantes, né? Pena que poucas pessoas fazem isso, às vezes mais por medo do feedback, né? Mas tem que agradecer o feedback. Se ele quer crescer na profissão, ele tem que ouvir esse feedback do paciente. Esses pontos são extremamente importantes. Isso me fez lembrar do que todo paciente que agenda a consulta comigo, ele tem um formulário que ele vai responder, né? E eu vou conhecer um pouco ele antes dele chegar para mim. Eu acho extremamente importante. Tu foi a pessoa que me incentivou, inclusive, a fazer isso. E ali tem alguns pontos que eu sempre que tem numa pergunta, que é o que realmente importa para ele num atendimento odontológico. O que ele valoriza, né? né? O que valoriza? Ele cita conforto, ele cita agilidade, saber o que eu tenho, mostrar antes e depois. Eu vou te dizer, de cada 10 que respondem, talvez 2, no máximo 3, colocam preço. Caramba. Isso é muito importante. Isso eu entendi há muito tempo atrás. O paciente não se preocupa com o preço que ele vai pagar. Não é a principal preocupação dele. Não é a principal da maioria, né? Não é a principal da maioria. Se ele perceber que vale, ele vai dar um jeito para pagar. Ele vai dar um jeito. Você tem dados de pesquisa que fala isso, né? Que o cliente está disposto a pagar mais. Tenho. Eu anotei aqui uns dados, acho que são extremamente importantes, né? Porque porque quando a gente trabalha com dados embasados, a gente não fala daquilo só que a gente percebe, né? Então, assim, eu dei uma pesquisada aí, porque eu queria números, né? E 87% dos consumidores dão preferências a marcas que oferecem uma boa experiência. 87%. E desses 87%, 75% afirma que não se importam em pagar mais caro. A gente é assim. A gente é assim. E eu percebo, e não é assim, eu tenho esse dado como pesquisa, mas eu percebo isso aqui. Tá. Eu percebo isso aqui, né? E um dado, eu também vou trazer um dado negativo, né? Que 65% dos consumidores já desistiram de uma compra de uma empresa. E quando a gente fala empresa também, a gente pode relacionar a clínica odontológica, óbvio que é uma empresa. Eles desistiram de uma compra ou de fazer um tratamento, por exemplo, porque tiveram uma experiência ruim. Então, olha a importância da experiência ser, né, algo interessante para o paciente. Né? Fideliza, né? Ele não tem que gastar dinheiro para dar o paciente. Olha só, paciente fidelizado é um paciente que vai gerar recorrência. O que a gente mais quer? Recorrência. Custo de aquisição baixo, CAC baixo, ele já é teu paciente. Ele vai indicar amigos e familiares. Né? Então, olha o potencial que a gente tem, às vezes, e querem gastar dezenas de reais ou milhares de reais em tráfego pago. Não sou contra, tá? Não sou contra. Mas do que adianta investir 20, 30, 10 mil reais em tráfego pago se a gente não arrumou a casa? Exato. E essa pessoa vai chegar aqui e ela vai dizer, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo que eu vi na rede social, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou gastar dinheiro, né? Então... E é no detalhe, viu, Ricardo? O paciente, ele é conquistado no detalhe e ele também pega, tipo assim, aqui na Bahia a gente fala ranço, né? Tipo assim, não gostei do jeito que me respondeu no WhatsApp. Exato. Ai, me fez esperar, não volta, não indica. E o pior, pode até falar mal. Fala. Pode até... Né? Fala. Tem que tomar muito cuidado. Pode. Você ganha o paciente no detalhe e perde o paciente no detalhe. Pode não. Ele vai falar mal. Ele vai falar mal. Ele vai falar mal, sim. Essa questão da mensagem é extremamente importante falar, porque faz parte também, assim, as pessoas têm que entender. Raramente eu escuto o telefone, eu tenho telefone fixo, mas raramente eu escuto ele tocar, tá? É tudo em mensagem. Hoje em dia, eu mando mensagem, a gente praticamente não liga para as pessoas mais. É tudo no WhatsApp. Então, mensagem do WhatsApp é excelente, mas existe uma necessidade de
cuidado. O WhatsApp não tem entonação de voz, né? Então, cuide a forma como vai escrever. A gente fala muito aqui, cuide. Tente mandar um áudio, né? Acho que é tão legal, né? Já que todo mundo escreve, por que eu não posso surpreender positivamente o meu paciente mandando um áudio para ele, né? Mandando um áudio explicando como funciona a primeira consulta, enfim. Né? Então, esses pontos, assim, que podem trazer problema nessa percepção de valor aí, né? Show. Ricardo, é o seguinte, se você fosse ajudar um dentista a implementar implementar, todo mundo tem experiência, né? Todo mundo Sim. oferece uma experiência no consultório. Essa experiência pode ser boa ou pode ser ruim. Ou pode ser igual, né? Pode ser indiferente. E aí, quem tem uma experiência indiferente, quem entrega uma experiência diferente, vai ser comparado pelo preço. Por que eu vou ficar aqui se é igual ao vizinho e o vizinho é mais barato, né? Uma boa experiência justifica um valor diferenciado. Se você fosse ajudar um dentista hoje, tipo assim, poxa, eu acho que a gente está pecando, eu acho que a gente é mais uma clínica, eu acho que a gente não oferece uma experiência uau, né? Não oferece uma experiência. Por onde que você começaria, né, com esse dentista? Qual seria a primeira ação que você faria com ele para poder ajudar ele a implementar uma experiência melhor no consultório? Eu acho que, primeiro, né, aquilo que a gente falou no início, traçar o perfil do meu paciente. Primeiro, eu preciso entender qual é o paciente que ele atende. Perfeito. Né? Ou que ele quer atender, né? Que ele quer atrair, de repente. O que ele quer atender. O que muitas pessoas querem hoje em dia? Querem atender os melhores pacientes, certo? Mas aquele melhor paciente que eles vão falar assim, vão chamar, que a gente chama de high ticket, é o paciente que tem um nível de exigência mais alto, que valoriza algumas coisas que às vezes a gente não valoriza. Né? Então, assim, qual é o público-alvo que eu quero atender? Qual é o público? Eu vou definir esse público. Agora eu vou estudar esse público. O que esse público-alvo valoriza? Certo? O que eu posso oferecer para ele que vai fazer com que quando ele chegar para mim, ele vai entender com valor, ele vai fechar comigo, vai fidelizar, vai trazer todo mundo. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho extremamente importante é uma formação de uma equipe muito alinhada. Né? É importantíssimo. Se fala muito pouco disso. E as pessoas às vezes não entendem, não percebem quão importante é ter uma ótima equipe. Ontem foi segunda, na segunda-feira nós temos reuniões semanais. Uma vez por mês a gente tem reunião de todo mundo com a nossa psicóloga de RH. A gente tem uma psicóloga de RH há muitos anos dentro da clínica, que as reuniões são online. E a conversa na reunião ontem era a diferença de grupo ou equipe. Né? Por que isso é importante? Porque eu preciso estar constantemente conversando com elas, falando sobre o nosso propósito, sobre a cultura da empresa, sobre tudo que a gente valoriza, alinhando muito com isso com ela. Né? Então, eu acho que são dois pontos extremamente importantes, né? Traçar, mapear, né? Para tu montar uma estratégia de negócio e formar uma equipe, selecionar muito bem, treinar e formar uma equipe muito bem estruturada para que aí, a partir daí, você tenha os resultados que você quer. Perfeito, perfeito. Inclusive, fiz um post sobre como contratar, né? Fazer as liberei, inclusive, uma aula sobre isso lá no YouTube. Eu respondi ali porque eu usei, né? Eu sou uma pessoa que utilizou, sou um bom aluno, né? Eu utilizei tudo aquilo que tu botei em prática e eu posso afirmar que isso é transformador. Não adianta se sua equipe não está alinhada, sua equipe precisa gostar de você, gostar de como você pensa, se identificar com o seu negócio, ter um sentimento de pertencimento. Exato. Né? Então, entender o porquê que tem que atender com empatia, porque às vezes, mas eu atendi, mas o porquê? O porquê atender, né? Com um sorriso, o porquê ser rápida, ser ágil, ser proativa. De fato, para oferecer a melhor experiência, ou seja, para atender como o seu público-alvo gostaria de ser atendido. Então, exato. Tem que ter um porquê, né? As pessoas não fazem nada se não entenderem o porquê. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Todo mundo gosta de ser muito bem atendido. A gente gosta bem, a gente valoriza muito isso. Eu não sei se tu viu, eu fiz um story fim de semana, me perguntaram sobre a importância da experiência, porque eu vivenciei uma experiência extremamente positiva num restaurante no Rio de Janeiro, que eu fiz questão de contar ali, que nós fomos jantar nesse restaurante na segunda, e a experiência foi tão positiva, e olha que eu já fui em vários restaurantes.
Foi algo tão impactante que nós voltamos na Ó, terça-feira de novo. Todos voltamos na terça-feira para jantar no mesmo ó o restaurante. impacto no faturamento, só porque a experiência foi positiva. Ó o Exato. impacto no Então vamos transferir isso para o consultório? Vamos Opa, transferir isso para o consultório? show. Esses pacientes voltando todo mês não, Indicando. cada 6 meses, indicando o paciente, voltando de acordo, né? Esse paciente dentro todo o plano de tratamento dele, desde o primeiro contato, agendamento, as coisas foram comunicadas de forma clara, ele entendeu, a equipe está ajustada, ele tratou com você, você deu alta, você fez o follow-up, mantém a comunicação com ele, ele vai voltar 3, 4, 5 meses depois, depende do quanto você deu de alta para ele, né? Individualizou a alta, que isso é extremamente importante, né? Você mandou um pós, né? Um pós contato ali, né? Como você passou a noite, a cirurgia, como é que você está se sentindo? O pós-venda também faz parte, né? O Exato, exato, procedimento, mandar exato. mensagem de aniversário. São tantas coisas, né, que envolvem essa questão da experiência, né, do relacionamento, porque tem dentista que fala assim, não, eu só mando mensagem para lembrar do retorno. Isso não é relacionamento. Não. Tu imagina assim, quantas coisas pode acontecer nesse período? Digamos que eu dei uma alta no meu paciente de 5 meses. O que pode acontecer durante 5 meses se a minha experiência no primeiro momento não foi legal? Vamos partir do princípio que foi algo mediano, foi tipo 5, nota 5, tá? Cumpriu, tá dentro daquilo que ele esperava no momento. Não foi o UOL, eu não consegui fidelizar. Olha a chance de eu perder esse paciente, esse cliente, nesses 6 meses, 5 meses que eu dou de alta para ele, se eu não manter essa fidelização, essa comunicação com ele. Pode mandar conteúdo que faça sentido para ele, Exato. algum conteúdo, alguma notícia, alguma sugestão de produto que ele possa usar, enfim, várias coisas, né? Tem várias coisas para fazer. Coloca ele na tua linha de transmissão, mantém ele informado do que está acontecendo. Entendeu? Todo post que tu fizer do Instagram, põe na tua linha de transmissão, ele vai saber o que tu está Isso, fazendo. exatamente. Né? Então, isso é importante. Dá trabalho, né? Ricardo, é o seguinte, agora parece que saiu uma resolução aí que pode divulgar preço, condição de pagamento e tal. Então, assim, para o paciente ele vai achar que todo mundo é igual, a única coisa que se diferencia é o preço. A Exato. experiência do cliente, a percepção de valor, os depoimentos no Google, o branding, né, que a gente fala, a força da marca. Qual o impacto disso nesse cenário agora que parece que está liberado essa questão aí de divulgar preço e condição de pagamento? Você acha que quem que vai ganhar esse jogo é na odontologia? Porque Pois é, né? Isso tá. clareamento Isso aí. com você é igual clareamento no vizinho. Exato. Exato. Por que vai É pagar mais verdade. caro aí? É verdade. Isso aí é algo que tem. Desde semana passada a gente está falando sobre isso, a decisão do CAD, né? Tá bem polêmico ainda. Né? Liberação de fazer propaganda de condições de pagamento, Black Friday, essas coisas todas que a gente, né, sempre criticou. Né? Acho que, no primeiro momento, eu entendo com uma certa preocupação, no primeiro momento, fico preocupado, né? Mas aí que tá. Vamos lá. Nesse momento que o dentista tem que entender desse assunto que a gente estava falando, e o dentista aqui entender isso, investir muito, isso não vai trazer impacto nenhum no seu negócio, bem pelo contrário. Né? O paciente sabe muito diferenciar, ele sabe muito. Apesar de a gente achar o paciente, ele consegue perceber isso. Né? E eu acho que investir nessa questão da fidelização, da experiência, do contato, da humanização, né, é o que vai fazer a diferença nesse próximo período que a gente vai vivenciar, e porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer, não sei se isso vai cair, se vai ficar, enfim. Né? Mas acho que quem vai usar isso muito vão ser as clínicas que têm esse perfil, né? Que vai querer pegar aquele paciente pelo preço, pela promoção, né? E como se fosse vendendo um produto de prateleira, e na verdade o que a gente vende não é isso. Então vai dificultar muito para aquela pessoa que realmente, ela acha que foca muito na questão técnica, né? Então essa pessoa vai ter muita dificuldade e vai fazer a gente realmente sair da zona de conforto, de fazer com que, agora eu vou ter que ter um trabalho a mais, né? Eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou bom que eu sou bom, não sou bom tecnicamente, não só tecnicamente, mas que eu sou bom na visão dele, né? Então, eu acho que vai ser interessante. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer aí na frente, tá? Na verdade, estou curioso. Eu confesso que eu não fiquei preocupado, no sentido que eu acho que não vai afetar o meu negócio aqui, né? Sabe o que Mas eu acontece? estou curioso para saber. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Também, eu também. Quero ver aí esse povo brigando por preço. Vai ser aquela coisa. Eu cobro tanto, aí outro cobra. Eu falei, se matem aí.
Exato. Paciente Acho que que vem pelo preço vai embora por preço também, né? quem Tem vem pro preço, pelo preço vai. Exatamente. Agora tem o seguinte, Ricardo, as pessoas, elas compram por similaridade de pensamento e comportamento. As pessoas, elas têm essa questão de, eu vou no meu dentista porque eu faço ciclismo, ele também Exato. faz. Ou ele é da mesma igreja que eu. Ou ele, sei lá, faz crossfit. Então, as pessoas, isso é normal, é tribos mesmo. A gente anda em tribos. A gente Exato. escolhe nossas Tem um tribos. livro sobre isso, né? Tem um livro chamado Tribos. Tribos, que é bem importante, bem interessante. Inclusive, a palavra que definiu, né, o Influência Própria, eles perguntaram lá para mim o que define o Influência Própria, é o grupo que a gente faz parte. Eu Exato. falei tribo. Porque são Exato. pessoas que se identificam ali, têm a mesma mentalidade, assim como o grupo que eu faço lá da FAIU. Então, as pessoas compram de outras pessoas por similaridade de pensamento e comportamento. As pessoas compram de pessoas que elas gostam, de pessoas que elas conhecem, gostam e confiam. Então, todo mundo tem a oportunidade, através, inclusive, do marketing digital, do Instagram, de mostrar que existe, de mostrar a visão de mundo, de mostrar como é a experiência dentro, o seu porquê. Né? A gente estava lendo, meu livro não está aqui. Começa pelo porquê, o seu porquê, o porquê que você faz isso, né? Por que você montou a Sorriso com Vida. Então, as pessoas, elas vão questionar, elas questionam menos preço quando existe essa similaridade de pensamento, de comportamento, de visão de mundo. Agora, se o dentista ele só comunica técnica, ele foca só na técnica, a única decisão que vai ficar ali é o preço. Porque a pessoa não se identificou, não teve essa conexão, né? Eu falo que antes do paciente comprar o procedimento, ele compra você. Pô, Exato. Ricardo joga tênis, eu jogo também. Vou trocar uma ideia com ele sobre tênis. Não é o meu caso, porque eu não sei nem segurar uma raquete, mas enfim. Mas ele gosta de Flávio Augusto, gosta de empreendedorismo, né? Então, assim, a gente tem uma conexão porque a gente tem pontos em comum. Quando o dentista ele não explora isso, né, dentro do consultório de visão de mundo, você é muito família, né? Tem a história do Golden que ficava lá, então, seus filhos e tudo. Então, os seus pacientes se identificam com a sua história, com o seu modo de viver, com a sua forma de pensar. E é por isso que você não ficou com medo, porque vai muito além. Né? Eu sei que se entrega uma odontologia de altíssima qualidade, mas vai muito além. É Exato. sobre você, entendeu? É exatamente isso. Exatamente. Esse sentimento de pertencimento, de conexão, das pessoas se identificam com aquilo que a gente faz, né? De for pensar, a gente não para pensar nisso, mas normalmente as pessoas que se preocupam. Aquelas pessoas que nos procuram, né? A palavra é essa, as pessoas que nos procuram são as pessoas que se identificam conosco na essência, né? Esse é o ponto. Né, Esse é o... conosco na essência, né? Então a essência, isso é importante. É. E o que é legal nisso tudo também, já que lembrei de uma história aqui, a gente tem várias histórias dentro da clínica, mas a importância de a gente transmitir na rede social aquilo, a nossa essência, exatamente o que a gente é. Porque eu lembrei de alguns anos atrás uma paciente que me procurou, e eu estava atendendo ela na cadeira, ela conversou, ela falou, olhou para o lado, ela falou, ela estava na cadeira, ela falou assim, Ricardo, sabe o que é o mais engraçado e mais legal? Que tudo aquilo que tu mostra na rede social é exatamente o que acontece aqui dentro. Não existe uma incongruência, não existe ponto de nada que está diferente, né? Então, as pessoas realmente percebem isso. Não adianta eu criar uma fantasia, um personagem numa rede social, ser uma pessoa diferente. Ela vai chegar aqui e vai perceber que, né, que não é aquilo. Ele pode até no momento fazer aquela compra e comprar ou tratar comigo, fazer uma profilaxia, ok? Né? Talvez ele se constranja de, não vou fazer, sei lá, dar uma desculpa. Mas qual é a chance dessa pessoa voltar? Né? Qual é a chance dessa pessoa voltar? Então, acho que a palavra essência é a palavra-chave nessa situação. Né? E essa questão da identificação é verdade, porque tu estava falando na tua introdução, eu estava pensando, aí tu citou a Apple, tu citou a Starbucks, que a gente usa muito a Starbucks como exemplo, porque a Starbucks, o que ela vende? Ela vende café. E o dono da Starbucks entendeu que ele podia entregar uma experiência do cliente para vender o café, que é uma commodity. Né? A palavra é commodity. Né? O que é commodity? É aquilo que é comum para todo mundo. Então, fazer uma restauração é uma commodity. O que está por trás disso que faz o diferencial, que faz eu alavancar
colocar o meu preço, né, de acordo com o meu lucro. Obviamente, a gente tem a questão toda de organizar a precificação, que é extremamente importante, mas a gente não, na minha visão, a gente não pode se prender somente à precificação frente àquele valor. Tem que pensar o que isso vai trazer de benefício, de impacto positivo para o meu paciente. Eu estou com toda a minha jornada alinhada, eu posso ir além do que aquela minha precificação sugere, obviamente. Sim. Né? Eu tenho isso muito claro. E também eu lembrei de uma tribo que tu falou, né? Que dentro dessa que citou, pô, quem gosta de Apple é fã da Apple. A pessoa não sabe nem Não justificar porque ela é muda. fã da Apple. Ela não Não sabe muda. nem dizer por quê. Ela não sabe nem dizer por quê. Porque sim, porque é bom. Porque Pode ela ter, de sabe repente, todo mundo que usa pode também. ter um telefone ali de uma outra marca, tipo outra marca, não vou, né, Samsung, por exemplo, que para alguém é maravilhoso, cara, eu sou Apple. E pode ser, por mais aquela câmera ser melhor, eu sou Apple, né? E outra que eu me lembrei que tu estava falando é a Harley Davidson. Harley Davidson, Sim, né? perfeito. Harley Davidson, assim, é uma tribo. Quem gosta de Harley, eu gosto. Né? Eu ainda tenho como objetivo comprar uma Harley ali na frente. Me identifico muito, mas as pessoas esperam meses para comprar a moto. É, é. Né? Quer dizer, é uma identificação tão grande com aquilo. Né? Então, a marca formou uma marca, um branding. E o dentista pode fazer isso. Ele pode Pode. fazer isso. Pode, na verdade, não só pode, tá? Ele deve fazer Para se isso. O dentista, diferenciar. para sobreviver, hoje em dia, ele precisa fazer isso. Né? Ele precisa entender o quanto isso é lucrativo para ele. Né? Para não se preocupar com outras artimanhas. Se eu tenho isso bem alinhado, por que eu vou me preocupar em ficar fazendo propaganda de parcelamento, Black Friday? E o desconto, eu sou contra dar desconto, tá? Tem pacientes que pedem, ok, mas eu não gosto, eu sou contra. Eu acho que o desconto desvaloriza o meu trabalho. Desvaloriza o meu trabalho, a verdade é essa. O desconto desvaloriza o meu trabalho. Perfeito, Ricardo. Posicionamento 10. Olha, se você fosse atender um dentista, e eu espero que você tenha um projeto para ajudar dentistas a realmente entregar isso. Só que você vai ter um desafio, porque você vai ter que ajudar ele, primeiro, a estudar o público-alvo dele, para entender como esse público-alvo quer, né? Então tem aí uma etapa de marketing um pouco, né? Que é de estudo mesmo do cliente, do consumidor. Segundo, você vai ter que ajudar esse profissional a treinar a equipe dele ou contratar pessoas novas. Não sei, de repente a equipe dele não está coerente para o público que ele quer atender. Então você vai ter o desafio de contratar, a etapa de contratação, porque às vezes o treinamento não resolve, porque às vezes o perfil está errado. Então, ajudar a contratar. Depois, esse desafio de comunicar que existe, comunicar esse valor, que é o posicionamento na internet, né? Implementar tudo isso e fazer essa grande orquestra, né? Então, é um trabalho de consultoria, é um trabalho de realmente ajudar o dentista a, a organizar o negócio dele para se diferenciar da concorrência, para ele não ficar brigando por preço. Você conseguiu fazer isso com a sua verdade, com a sua essência, com a sua história. Você estudou, você contratou a equipe, você treinou a equipe. Mas tem gente que não sabe nem por onde vai começar. Então você vai ter que ajudar a estudar. Meu público-alvo é todo mundo. Ajudar essa pessoa a definir o público-alvo, ajudar essa pessoa a contratar o time para receber, né? Porque eu falo que quando eu chego num lugar que tem gestão, que tem um negócio mapeado mesmo, a jornada, eu sei que aquilo ali não foi porque o funcionário veio pronto. Eu falei, rapaz, ele tá me tratando assim porque ele foi treinado para me tratar assim. É tudo brifado, é tudo. Exato. Tá tudo mapeado aqui, não é nada aleatório, né? Então, eu acredito muito, Ricardo, no que você faz, é a sua verdade, é a sua experiência, e isso vai economizar o tempo de muitos dentistas que estão aí quebrando cabeça e não estão conseguindo se diferenciar. Eles são muito bons tecnicamente, mas a clínica não entrega uma experiência que os diferencia no mercado. O que você tem a me falar sobre isso? Falando sobre isso, que a gente vem há um tempo agora juntos fazendo algumas coisas juntos, né? Junto com o grupo que a gente está participando, da Influência Pro e tudo mais, a gente começa a ter contato com outros profissionais que estão numa situação totalmente oposta à nossa. Isso. Uhum. E a gente vive na nossa bolha, essa é a realidade. Na minha bolha, essa é a minha realidade. Né? E a gente não pode esquecer que fora da minha bolha, né, que existem várias bolhas, fora da minha bolha existem outros dentistas que passam dificuldades e têm dificuldades. Né? Quando eu coloquei uma pesquisa no Instagram, para grupos assim, no Google Forms, recebi várias mensagens
isso me abriu os olhos para uma situação que vem acontecendo no mercado, né? Tem muita gente que realmente precisa de uma ajuda, que precisa de uma luz, né? E para a gente ajudar, na verdade é bastante trabalhoso isso, mas e o que eu entendi? Eu estou entendendo isso com um chamado, certo? Por que eu tenho esse chamado muito claro, que está cada vez mais amadurecendo, né? De poder ajudar as pessoas a ter a paixão. A gente, todos nós somos apaixonados por odontologia, né? Apesar de tu não ter consultório, tu não atuar, tu é apaixonado pela profissão, né? A gente jamais pode esquecer do dia que a gente colou grau e recebeu, que a gente ia formar, que a gente ia trabalhar, todo aquele amor. Mas o que acontece, que vem acontecendo? Com o passar do tempo, se a gente não se preparar, não estou falando, vamos esquecer a questão técnica, vamos partir do princípio que todo mundo é bom tecnicamente, né? Se a gente não entender desse outro lado que é importante, o que vai acontecer? Na minha percepção, tá? Depois dos 10, 15 anos de formado, vem o sentimento de frustração, né? E de vontade de abandonar a profissão. Quantos profissionais tu conhece que já te relataram para ti, Kézia, eu penso em abandonar a odontologia, Vários. né? Vários. Quantos dentistas fazem concurso público? Não sou contra, tá? Eu não tenho perfil, certo? Eu nunca quis, não tenho Também perfil. não. Já trabalhei no serviço público, já fui concursado, mas quando eu percebi que aquilo não era para mim, eu pulei fora. Eu saí fora da estabilidade, porque estabilidade, na verdade, não existe, né? A gente sabe, né? Não, Estabilidade não não existe. existe. Mas a falsa percepção de estabilidade traz com que normalmente o ser humano, algo que é nato dele, que é a acomodação. Ele entra numa zona de conforto muito grande. Então, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que existe muita gente para ser ajudada. É um trabalho, né, que a gente pode fazer, que a gente vem fazendo, a gente vem se ajudando ao longo desse tempo aí. E a gente tem que começar por aí, entender, né? As pessoas têm que vir falar, a gente entender o seu modelo do seu negócio, ajudar muito. Às vezes são coisas tão óbvias para a gente, mas que são extremamente libertadoras e fazem uma diferença tão grande para outras pessoas que a gente não percebe. Por isso que eu falei essa questão das bolhas, né? Dentro da minha bolha eu tenho minha realidade e a gente acaba naturalmente achando que todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo age da mesma forma e não é verdade. Não é verdade. Então eu fico muito incomodado quando eu ouço, eu escuto, vejo, leio colegas reclamando da profissão. Dentro do grupo, no grupo do WhatsApp da minha turma de faculdade, eu escuto muito isso. Me incomoda muito, sabe? Que eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu fico pensando, pô, será que só eu sou feliz dentro da profissão? Né? Só meio que eu sou realizado por algo tão, né, que a gente escolheu como propósito de vida. Mas aí a questão está nesses detalhes, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa começar a enxergar a odontologia que enxerga e perceber, ela vai resgatar e começar a ter os resultados, porque o que vai fazer resgatar essa pessoa, resgatar a paixão? É o resultado, não adianta. O meu consultório está aqui para eu entregar minha paixão de ajudar as pessoas, mas a gente quer no final do mês a gente ter o dinheiro para pagar Claro, as contas, a gente quer agora. ter qualidade de vida, a gente quer ter qualidade de vida, eu quero viajar com a minha família, eu quero poder fazer as coisas que eu sinto vontade de fazer, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a live pensa a mesma coisa. Pensa a mesma coisa. Eu acho muito pouco provável que alguém esteja aqui e escolheu odontologia como sacerdócio. Eu acho Uhum. muito pouco provável. Porque eu acho que não é o perfil tanto das pessoas que estão me ouvindo e estão te ouvindo também. Porque eles sabem muito bem o que tu fala e o que tu defende e a tua bandeira que tu defende, né? Então, em resumo, eu acho que é isso aí. A gente tem muito para ajudar as pessoas. A gente está estruturando algo bem legal, né? Estou Isso estruturando aí. algo para ajudar as pessoas. Tem um trabalho e isso está sendo estou amadurecendo as coisas, eu estou empacotando isso, né? Porque eu tenho, da mesma forma como eu trabalho na odontologia, eu entrego sempre o melhor, né? O melhor. Eu quero entregar isso melhor para o dentista que vai precisar da minha ajuda, né? Mas a gente vai ajudar muita gente, né, Kézia? A gente já está ajudando muita gente, a gente vai ajudar muita gente também. Com certeza, Ricardo, com certeza. E você, assim, desde muitos anos eu já uso, né, a sua clínica como exemplo, né, de experiência. Citei, né, no primeiro curso que eu lancei, Oi. eu falava sobre modelo de negócio, né, sobre, poxa, aqui, ó, a definição do público-alvo muito clara, a experiência, ó, a proposta de valor, o diferencial competitivo, enfim. Então, eu sempre, né, o que você falou aí do seu Instagram, a impressão que eu tenho é que aquilo ali não é fake, aquilo ali é real, é a vida real, né?
O que você falou aqui, né, da experiência do paciente, é o que eu vejo que você comunica na sua rede social, que é o que faz essa odontologia ser leve e lucrativa. Né? Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Né? É uma empresa. Então, eu sempre falo o seguinte, foi até Paulo Vieira que falou isso, não é porque você sabe cozinhar, né, fazer comida, chefe, que você tem condição de ter um restaurante. E a mesma coisa, não é porque você sabe fazer uma restauração linda que você tem condição de ter um consultório. Já que você decidiu ter um consultório, entenda que você vai ter que saber. Você vai ter que mostrar que existe, você vai ter que saber receber esse paciente, atrair o paciente, receber esse paciente, né? Especificar o procedimento, executar, que você executa muito bem, mas manter o relacionamento com ele, saber contratar pessoas. Então, uma coisa é você saber fazer bem uma restauração, uma cirurgia, outra coisa é você administrar uma empresa, gerenciar uma empresa, né? E oferecer um serviço para o seu paciente que também é cliente. Que se você for estudar hoje o comportamento do cliente, ele está mais exigente, ele está mais cauteloso. Muito mais. Então, você precisa se adequar. Todo mundo tem que botar isso na cabeça. Eu preciso adequar o meu negócio para atender o paciente hoje, que não espera um Uber, se der 5 minutos ele cancela, porque ele quer um Uber de 1 minuto. Ponto positivo, exatamente. A gente precisa entender, parar de lutar contra essas coisas que vêm acontecendo, entender o movimento do mercado. Exatamente. Certo? Exatamente. Entender isso e trabalhar dessa forma, né? Trabalhar dessa forma. Eu estava pensando agora, tu falava pensando, ontem eu terminei, entreguei, não é a minha rotina aqui na clínica, eu entreguei 2 protocolos, né? Não é o meu foco. Legal. E o paciente de protocolo é diferente. É um paciente que quando chega no final, a satisfação assim, a satisfação de tu perceber o quanto a gente transforma a vida dessa pessoa é impressionante. Ela saiu lá na frente, conversou na frente das meninas lá. Ela falou, elogiou, ela chorou, elogiou, que a equipe é maravilhosa. Ela falava e hoje a Léo, a minha recepcionista, falou, doutor, o senhor viu? Coincidência, quando a dona Maria do Lourdes falou ontem, que ela falou várias vezes equipe, e exatamente o que a gente falou na reunião, equipe, a equipe de vocês. Ela não falou tu, Ricardo, não, a equipe de vocês, a equipe. Isso foi assim, isso é impagável quando a gente recebe esse feedback. É impagável. É fazer se pensar assim, nossa, tudo isso vale a pena. Porque realmente, teu negócio não é fácil. Empreender não é fácil. Mas quando a gente percebe que tudo isso aqui está funcionando dentro daquilo que eu quis e planejei, imaginei, a satisfação é tão grande, né? Não é clichê falar que a gente não vem trabalhar para receber o dinheiro. O lucro, o financeiro é uma consequência de tudo isso que a gente faz. Obviamente. Eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar, eu amo dinheiro, eu gosto do que o dinheiro proporciona na minha vida. Gosto, né? Mas não é o objetivo principal. Eu não saio de casa todo dia pensando, eu vou hoje vou fechar 100 mil, 200 mil. Não é isso que eu venho aqui para realmente executar meu trabalho. Mas eu quero dizer, quando a gente percebe que toda a engrenagem está funcionando bonitinha, azeitada, funcionando, eu sinto muito orgulho de tudo isso que a gente construiu aqui dentro ao longo dessa jornada, desses anos, né? Que não é da noite para o dia, as pessoas acham, a Sorriso Convida vai fazer 10 anos agora em junho, 10 anos a clínica. Mas eu tenho antes de 10 anos da clínica, já tinha 19 anos de formado quando eu montei essa clínica. Quer dizer, em julho eu vou fazer 30 anos de formado, né? Então, é bastante tempo. Então, essa jornada, ela é longa, né? Ricardo, tu quer me dizer que eu vou ter sucesso daqui a 30 anos? Não, eu tenho sucesso há muito tempo atrás. Mas eu quero dizer que é uma crescente e as coisas vão realmente tomando uma proporção cada vez melhor. E não vai acontecer da noite ao dia. Não é dos primeiros 5 anos de formato que você vai ter resultado. Então, se eu for falar, tem algum recém-formado, alguém está na faculdade escutando nossa live, não vai ser nos primeiros 5 anos que você vai atingir o seu sucesso profissional. Normalmente vai acontecer a partir de 10 anos, né? Mas demora muito. Não, 10 anos passa muito rápido. 10 anos é muito rápido, né? Vamos pensar, por exemplo, nós estamos em 2025, né? Há 5 anos atrás, nós estávamos na pandemia. 5 anos atrás. Parece que foi ontem. Quer dizer, já passaram esses 5 anos. 10 anos passa muito rápido. 5 anos passa muito rápido. 12 meses passa muito rápido. 6 meses, né? Ainda mais hoje em dia, a velocidade das coisas está de uma forma impressionante.
né? Então é essa a verdade que a gente construiu, mas a palavra que eu quero deixar no final assim é essência, né? Tudo que a gente oferece e faz aqui é 100% conectado com aquilo que a gente acredita, né? A gente não, as pessoas percebem isso. O ser humano percebe isso. Então essa preocupação das promoções do CAD, né? Vamos pensar muito bem. Se a gente for falar a palavra Black Friday, a gente não fica desconfiado de produtos que estão na Black Friday, né? A metade do dobro, né, que a gente fala, né, que as pessoas dão desconto 50%, vai lá dobrar o antes de dar o desconto. O consumidor, ele já está atento a essas coisas, assim, ele já entendeu, né? E o Exatamente. consumidor e o paciente também vai entender, ele vai entender, ele vai estar tá ligado, ele tá ligado. Ele tá ligado. Show de bola. Agora tem um detalhe que você falou aí, que a gente falou durante a live toda, né? A gente pensa muito no paciente e tudo, em oferecer uma boa experiência para ele, mas eu sei que tem algo que você faz aí que também muda o jogo. Você se preocupa com suas funcionárias. Tá. Porque colaborador feliz dá lucro. Tá. Cliente feliz dá lucro, mas colaborador feliz trabalha melhor, executa melhor. Você me deu um feedback que as suas funcionárias estavam empolgadas, animadas, né? Então você criou um ambiente favorável para elas, né? Um clima bom. Fala um pouquinho só Assim, para a gente finalizar com isso. a gente chama de cliente interno, né? A gente não jamais esqueça dos seus clientes internos, né? Jamais esqueça de cuidar das pessoas que estão aqui dentro, né? Como essas pessoas que estão aqui dentro vão se sentir motivadas a acreditar, elas precisam acreditar no meu sonho, porque o meu sonho vai ajudar elas a atingir o sonho delas. Então isso faz parte de conversas de reuniões. Qual é o teu sonho? O que tu quer? O que tu faz sair de casa? Por que te faz? Por que tu veio trabalhar Quem aqui? você luta, pelo que você Exatamente. A tua pergunta, por que você luta? Por quem você luta? E felizmente hoje eu tenho uma equipe que todas eu fiz a mesma pergunta, todos lutam pela família. E olha que legal. Então, uh, lutar pela família é algo que eu acredito porque é o que eu faço. Então você hoje também eu luta tenho pela sua família. e hoje eu tenho uma equipe que pensa como eu e que tem o mesmo desejo como eu. Então as coisas fluem naturalmente. Elas estão extremamente motivadas, né? Empolgadas. A gente organizou, elas vêm trabalhar felizes da vida. A gente organizou tudo que elas precisam fazer, determinou metas, organizou bonificações. Tudo isso é extremamente importante. Eu sei que tu fala muito sobre isso. Realmente assim, ó, as pessoas precisam entender que isso é importante dentro de um negócio. Toda empresa precisa estruturar dessa forma, né? Então, esse realmente a gente está passando um momento muito legal, muito positivo dentro da equipe da clínica, com relação às pessoas que têm comigo trabalhando hoje. E isso é visível. E na reunião de ontem, quando acaba a reunião, a gente sempre tem um momento onde a gente escolhe o funcionário do mês, né? Então, cada um escolhe o funcionário do mês e justifica o porquê. Vota na fulana por esse motivo. Então, teve tanta coisa legal no dia de ontem que a gente, pô, que eu fico só escutando e fico feliz e orgulhoso de entender, nossa, hoje a gente está passando um momento extremamente ideal, dentro daquilo que a gente idealizou, para tudo aquilo que eu me preparei, frente a todas as dificuldades que a gente teve para chegar até aqui, e a gente tem, e eu tenho certeza que eu vou ter outras ali na frente, Sim. mas a gente está cada vez criando musculatura. Eu me desenvolvi muito como líder. Todos os dias eu aprendo. Hoje eu sou um líder melhor do que eu era há pouco tempo atrás. Sim, porque eu entendi aquilo que a gente falou lá no início, né? Autoresponsabilidade. O que eu sou? O que isso aqui está relacionado à minha atitude? A minha secretária, a minha recepcionista, ela não é boa porque eu selecionei mal ou porque eu não treinei, né? Entender isso. Eu não posso botar. O que acontece muito, né? A gente sabe indicação de alguém, coloca minha filha ali para trabalhar contigo, ou contratar parente, né? Eu sou contra contratar parente, tá? Eu sempre tenho uma frase que eu escutei há 20 anos atrás, jamais contrate alguém que você não possa demitir. Problema. Né? Então a gente tem que profissionalizar, a gente tem que profissionalizar a questão da seleção, o treinamento. E não é só assim, joga lá na frente, treina uma vez, esquece. Não, isso tem que ser diariamente, constantemente. E eu tenho certeza que todo mundo pode também chegar no que a gente chegou hoje, que é ter uma equipe engajada e com propósito.
Cara, que live, viu? Quantas informações. A gente nunca ia conseguir fazer uma live meia hora. Não, De onde que a gente quando, tirou isso, Ricardo? Pelo amor de quando Deus. tu falou que seria meia hora, eu fiquei pensando, e agora? Como eu vou fazer isso em meia hora? Lembra, nem na pandemia a gente não conseguia fazer live de meia hora. Não, exatamente, verdade. Eu acho Mas que tem muitas enfim, coisas que tu pontuou na pauta, porque eu li, que ficou para a trás, gente né? Mas é tanta coisa para conversar, muita né? coisa. Porque Mas assim, ó, ó, é ah, uma coisa extremamente dinâmica, não pode ser assim, pergunta-resposta, não, pergunta-resposta, eu acho que acaba não interessando. saiu tanta E aí, e história, a verdade é assim, ó, a gente tem assuntos ainda para uma próxima live, eu sei que tem. tu tem live a semana inteira, então o pessoal que está aí acompanha, porque tem muita gente legal que vai falar contigo Amanhã essa tem semana, às 13 horas. Moretti, Com o quinta. Moretti amanhã vai ser show, vai ser muito bom. E eu queria deixar uma mensagem só, tá? Eu vou ler, é uma frase que eu gosto muito, eu coloquei aqui porque eu não quero errar, né? E tem tudo a ver com o que está falando, da experiência do cliente, que é uma frase da Maya Angelou, que ela fala assim, talvez tu conheça, todo mundo em algum momento escutou essa frase, ouviu em algum momento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. E é isso, é exatamente isso. Isso eu tive uma prova clara ontem quando eu dei aula, terminei o tratamento da Maria de Lourdes, e dos feedbacks que a gente recebe aqui dentro da clínica, seja com a Liliane, nos pacientes dela. Então, é sobre isso. É sobre isso. Como fazer as pessoas se sentirem, né? Eu fico até emocionado quando eu vou falar sobre isso, porque essa é a verdade. Essa é a nossa verdade. E gostaria muito que as pessoas entendessem isso como verdade, né? O resultado está aí. O segredo, entre aspas, está aí. Humanização, empatia, se preocupar com o outro, se preocupar, se antecipar às pessoas, entregar para as pessoas aquilo que ela busca e mais, entregar além do que ela busca, né? Ela me contratou por um clareamento, eu entrego além do clareamento, né? Não Isso. é que eu vou entregar um print além do clareamento, eu vou entregar além, é o além de verdade, é essa relação que a gente tem com as pessoas, né? É isso. Isso aí. Ó, vou fazer o seguinte, essa live tá muito rica. Eu vou baixar ela, vou subir ela no YouTube, vou deixar lá no privado, mas eu vou tentar fazer, porque agora eu tô toda na inteligência Automatizada, artificial, eu tô automatizada. acompanhando, tu tá automatizada. Ontem até respondi uma automação porque eu queria testar a tua automação, tá Já show. tá legal a aula Tá da muito bom, conversa tá? como Da contratar secretária. Recomendo todo mundo entrar no post, colocar a palavra-chave ali, receber a aula da secretária. tá bem Olha legal. só, o meu depoimento sobre essa aula, com toda humildade, ela me ajudou muito. A Kézia é uma das responsáveis por essas últimas contratações que a gente fez. Então, respondam ali, vocês vão receber uma aula muito rica, tenho certeza que vai ajudar muito, assim como me ajudou, vai ajudar muita gente. A gente precisa falar sobre isso porque a gente está aqui para ajudar as É pessoas, isso mesmo. né? Então, a equipe é a chave, né, É, dentro do sucesso do meu negócio. exatamente. Flávio Augusto fala, né, que você tem que dominar basicamente duas coisas para o negócio prosperar: vendas e liderança. Gerar Exato. demanda, gerar receita e liderar. Se você não dominar essas duas áreas, provavelmente você, né, não vai atingir o potencial aí que seu consultório, seu negócio pode chegar. Mas eu vou fazer, Ricardo, o seguinte também. Vou salvar essa live, vou subir no YouTube, vou deixar privado, mas eu vou tentar gerar um resumo dessa aula. E aí, quem comentar lá nessa live, sei lá, experiência, vou colocar lá na automação. Isso. Eu vou Coloca liberar experiência. o mapa, um resumo O dessa live. mapa Porque a mental, gente falou perfeito. muita coisa aqui de passo a passo que eu acho Isso. que vai ser muito rico para Vamos, eles. vamos colocar essa equipe da inteligência artificial para funcionar a nosso favor. Pô, ele tem que liderar sobre a máquina, A né? Não? gente que lidera, hoje em dia, até lidera assistentes de inteligência artificial. Eu tenho a minha assistente de inteligência artificial Luzia, que me ajuda muito. A Luzia me ajuda muito. Então, vou falar que eu preciso falar da Luzia, porque a Luzia me ajuda muito, né? E isso é um detalhe importante que pode gerar uma outra live ali na frente, pronto, né? já Que é a vai importância da ficar. inteligência artificial no negócio, né? Quem estiver atento a isso. Inclusive, ontem eu comprei um livro, eu não vou lembrar o nome agora, que foi uma indicação do Bill Gates, que fala sobre a transformação, a nova onda, acho que é a nova onda, e fala sobre inteligência artificial. Então, a gente tem nossos assistentes, né, que são inteligências artificiais, Ajuda demais. e ajuda muito, muito, muito. Ó, Imagina assim, a live vai ser estrutura. sobre isso, viu? Vou dar uma IA. dica, tá? Vou dar uma dica. Use a IA, um chat GPT para criar scripts de função de secretária, ajuda muito.
Show de bola. Pequena dica, né? O resto é aí aí, pra hora a gente conversa. eles vão precisar de ajuda, Não. mas enfim, depois falaremos Exato. sobre isso. É isso aí. Ricardo, obrigada, viu? Amanhã tô aqui 1 hora de novo. E vamos que vamos. Vamos influenciar, porque a gente é influência própria. Bora. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.